né? Caso alguém não consiga assistir hoje, vai poder assistir em algum outro momento. Bom, a gente já está com 8 minutos após as 18 horas. Então, acho que a gente já pode começar, né, Lê? Tem gente chegando aí. Acredito que sim. Pode seguir que eu vou aqui Tá ok. controlando o pessoal. Não vou estender muito, tá, gente? Para ter que o horário não é dos melhores. Eu vou fechar agora aqui os microfones, tá? Mas fiquem à vontade para mandar as mensagens de vocês no chat. E também, se alguém quiser falar, se manifestar, levanta a mão. Aí no finalzinho da apresentação, a gente abre o espaço para discussão. Bom, vou começar aqui, deixa eu compartilhar com vocês a minha tela. Estou dando spoiler aqui. Vamos lá. Bom, eu sou a doutora Sheila Vargas, sou formada em medicina veterinária e tenho PhD em qualidade e produtividade animal pela Universidade de São Paulo, Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, aqui no campus de Pirassununga. Atualmente eu sou empresária e pesquisadora responsável pelo projeto de desenvolvimento de uma solução integrada para eletronarcose para abate de peixes. Esse projeto é financiado pela FAPESP, né, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e após um longo percurso que eu pretendo mostrar para vocês aqui nessa apresentação, a gente está entregando uma solução para a indústria, né? Então, para essa apresentação de hoje, eu vou mostrar um pouquinho do histórico desse projeto, algumas definições de mapa e RISPOA para a gente entender. Deixa eu só parar um pouquinho para aceitar mais alguém que está tentando entrar, enquanto a gente ainda está no comecinho. Então, vamos lá. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o histórico, algumas definições do RISPOA, a evolução dessa tecnologia, os benefícios, e depois a gente abre espaço para perguntas, tá? As perguntas, relembrando, via chat, que a Lê vai passar para mim, né, no final da apresentação. E também, por favor, coloquem ali no chat se vocês são acadêmicos ou representantes de algum elo da cadeia produtiva de pescado, até para a gente entender a audiência e qual que foi o nosso alcance. Vamos lá. Essa ideia da insensibilização para abate de peixes, né, começou lá em 2008, na Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP, quando a professora Elizabeth Macedo Viegas, que está aí assistindo a gente, trouxe essa tecnologia de um pós-doc que ela havia feito na Itália, né? E ela trouxe esse tema e a gente começou a estudar isso aqui. Então, era um grupo de pesquisa com vários alunos envolvidos, né? E esses estudos começaram a gerar teses, dissertações de mestrado e publicações. Eu tive a sorte de fazer parte desse grupo, né? Então, lá em 2012, eu acredito que eu já estava no doutorado ou no pós-doc, a gente conheceu uma empresa que já trabalhava com sensibilização para suínos e aves, e soube do nosso trabalho com sensibilização de pescado, de peixes, né? E veio conversar com a gente estabeleceu uma parceria, e foi para o projeto um grande salto, né? E aqui eu gosto de ressaltar a importância da indústria e da universidade estarem próximas, né? Que foi a partir desse momento que o nosso projeto, como tecnologia, evolui bastante, né? E continuamos fazendo pesquisa, mas agora com o apoio da indústria.
até que finalmente, em 2019, esse projeto já estava bem maduro, e eu tive a possibilidade de submetê-lo ao programa de pesquisa inovativa em pequenas empresas, um programa excelente da FAPESP, que financia, né, pequenos empresários para colocarem as suas tecnologias na indústria, né, tornar a ciência um negócio, né? E foi isso que aconteceu com a gente. Então, a gente passou primeiro pela fase de viabilidade, de comprovação da viabilidade técnica dessa tecnologia, e hoje, exatamente nesse momento, a gente está inserindo ela na indústria, né? Foi por isso que eu decidi fazer essa live, para mostrar para a indústria, principalmente, quais foram os avanços, né, e o que a gente já tem disponível. Bom, como definições, eu trouxe aqui, acredito que a portaria mais recente, que trata sobre abate humanizado em espécies de açougue, né, ou seja, espécies que são destinadas ao consumo humano. Mas o que eu queria ressaltar aqui é principalmente a questão do que é inconsciência, do que é insensibilidade e o que é imobilização, né? Então, inconsciência, o animal não está respondendo a estímulos, inclusive a dor. Insensibilidade é a ausência de dor. E o que a gente começou a entender, quando a gente começou a estudar esse tema, é que os peixes, no método atual, que eles são abatidos, né, que é através da hipotermia, aqui é um exemplo de aplicação de hipotermia, né, mas ela pode ser aplicada tanto só com gelo, com água e gelo, ou em chiller com água fria. Mas, de qualquer forma, a exposição dos animais a baixas temperaturas não torna o animal insensível, e sim imóvel. Então, muitas vezes, esses animais ou morrem por asfixia, né, depois de um período prolongado de agonia, o que, além de não atender aos preceitos de bem-estar animal, tem vários impactos, tanto no rendimento de carcaça, quanto na qualidade do produto, inclusive na vida de prateleira, né? E esse período muito prolongado de agonia também compromete a geração dos produtos, né, num todo. Então, a gente tinha que desenvolver um método que eliminasse esse sofrimento prolongado, né, e, por outro lado, gerasse benefícios para a indústria, que é disso que a gente vai falar mais hoje, e que atendesse a demanda das diversas espécies que a gente tem de interesse comercial, né? Então, eu não posso desenvolver um método exclusivamente para tilápia ou para pirarucu, tinha que ter um método que atendesse ao maior número de espécies de interesse comercial, levando em consideração, só um minutinho, tá? Levando em consideração a particularidade de cada espécie, né? Eu acho que vocês não estão vendo a apresentação, é isso que eu recebi aqui? Ale, dá um feed para mim se você está vendo a apresentação PowerPoint. Deixa eu abrir seu microfone. Gente, eu estou debutando em live, então vocês me perdoem, tá? Fala, Ale, abri seu microfone. Che, expande a tua apresentação, porque está no modo... Então vocês estão lá, não estão vendo nada ainda. Agora, o que está aparecendo para mim é evolução, e parece que não está mudando o slide. Vocês estão vendo agora um slide com vários peixes, ou... Não, para mim, agora sim, está na evolução, mas você tem que apertar naquela flechinha ali no canto para ela crescer,
para ficar em modo apresentação. Para mim aqui está em modo apresentação. Ué. Deixa eu tentar compartilhar de novo, gente. Desculpa, mas é o ao vivo. Acontece essas coisas. Deixa eu apresentar. Aproveitar enquanto a Sheila está abrindo, para a gente pedir para o pessoal que está entrando colocar da onde vem, da localidade, para a gente fazer aqui um levantamento. Agora vocês estão vendo? No modo slide, não. Que estranho. Vou tentar compartilhar tudo. Eu acho que você está compartilhando a tela que você está vendo e tem que ser a outra, não é? Vou compartilhar tudo. Agora sim. Tá? Vocês conseguiram acompanhar até onde? Ficou travada lá na primeira tela, onde tem o histórico. Ok, então vamos lá para frente. Aí, ficou estava na de trás, acho que agora é essa. Beleza. Deixa eu ver, tem mais alguém tentando entrar aqui. A gente aceita. Desculpa, gente, pelos problemas técnicos, mas acontece. Bom, então aqui a gente passou tranquilo, né? Aí chegamos falei para vocês as definições de inconsciência, de insensibilidade. Ale, eu vou deixar seu microfone aberto, tá? Por favor, você vai me dando os feeds aí. Tá Vocês bom. estão vendo o vídeo dos animais sendo insensibilizados? Sim. Beleza. Então, tá. Então, o método de insensibilização que a gente tem atualmente no Brasil é a hipotermia, né? Aqui é o método de hipotermia de asfixia em ar, né? E eu falei para vocês que tem vários métodos, né? De várias formas de expor os animais a baixa temperatura, mas que esse método, além de ser desumano, porque provoca um sofrimento prolongado, né? Às vezes, depende muito de espécie para espécie, tá? Tem espécies que bastam 4 minutos para ficarem imóveis, mas não necessariamente inconscientes ou mortas. Tem espécies que podem levar até 60 minutos, né? E esse período prolongado de agonia afeta o rendimento de carcaça, perde a qualidade do produto e diminui a vida de prateleira. Então, lá em 2008, quando a gente começou a estudar na universidade os métodos de sensibilização, a gente estava buscando um método que atendesse a variedade de espécies que a gente tem, né? Então, além da eletronarcose, a gente também testou mistura de gases, sempre comparando esses métodos alternativos com a hipotermia. E esse foi o nosso primeiro insensibilizador eletrônico. Aqui a gente conseguia só controlar a voltagem e a corrente, né, se a corrente ia ser alternada ou contínua. A amperagem vinha como consequência dessa combinação, né, de voltagem e a frequência da rede também. A frequência era estável, né, a frequência da rede elétrica brasileira, que é de 60 Hz. Então, a gente não tinha muitas possibilidades. E esse foi um dos primeiros resultados que a gente teve, né? Esse foi meu experimento de mestrado, né? A gente testou os métodos em matrinchãs. E o que a gente promoveu, né, isso a gente vai entender depois, foi eletrocução e não eletronarcose, né? Esse é um conceito também que precisa ser entendido. A eletronarcose, ela produz inconsciência e insensibilidade, mas não morte, né? O animal consegue recuperar a consciência após um determinado período de tempo. E aqui, como a gente não tinha muito controle dos parâmetros, a gente acabou promovendo rupturas de vasos sanguíneos, por isso os filés de animais insensibilizados por eletronarcose ficaram mais avermelhados, né? Nesse peixe aqui, a gente observou, né, uma ruptura da aorta, nesse ponto aqui,
o que acabou deixando toda a cauda do animal hemorrágica, né, comprometendo o aspecto e provavelmente a qualidade do produto. Apesar disso, a gente entendeu que a eletronarcose promovia uma insensibilização muito mais rápida, né? Aqui em água e gelo, a gente demorou em torno de 30 minutos para os animais ficarem completamente inconscientes, sem apresentar reflexo. E com o gás carbônico também foi algo em torno de 40, 60 minutos, eu não me recordo bem. E com a eletronarcose, a insensibilização era rápida. Então, tinha esse problema de qualidade, foi aí que a gente começou a ajustar o método. Depois que a gente teve a inserção dessa indústria aí no projeto de pesquisa, nosso equipamento melhorou bastante. Essa daqui é uma versão intermediária do equipamento, onde a gente já tinha um maior controle sobre os parâmetros de corrente. Então, eu consigo ajustar a voltagem, a amperagem e a frequência. É importante falar aqui que a gente trabalha com altas frequências, porque a gente também entendeu que esse parâmetro tem um impacto muito importante na qualidade da carne, né? E o tipo de corrente, tá? Essa é a visão interna do equipamento e a visão externa. O equipamento tudo fica dentro de um box de inox, né? Ele pesa em torno de 18 quilos, então é muito fácil de manejar. Essa é a versão mais atualizada do equipamento. É claro que ela sofre, o equipamento passa por atualizações contínuas, né? Então a gente consegue controlar todos os parâmetros de corrente, o tempo de duração que o animal vai ser exposto a essa corrente. Isso também é muito importante, né? Porque essa combinação de fatores é o que determina a profundidade dessa inconsciência e o tempo que ela vai perdurar, né? E hoje a gente já tem os pacotes tecnológicos formados para algumas espécies de interesse comercial, né? Esse conjunto de fatores, voltagem, amperagem, frequência e tempo de exposição. Eu também consigo determinar o tipo de onda e quanto tempo a onda vai ficar como contínua ou alternada, né? Então, hoje a gente tem controle de todos os parâmetros. Além disso, o equipamento se comunica com uma central, né? E salva também os dados. Então, a gente sabe de cada equipamento que está ligado, quais foram os dados setados e se de fato o equipamento está mandando a corrente que foi ajustada, né? Isso para uma questão de manutenção e também de inspeção, né? Os órgãos de inspeção podem acessar os dados e ver se os métodos, né, os ajustes foram feitos de forma correta, né? Ele gera um banco de dados. Aqui foi um dos testes que a gente fez, então a gente começa com poucos peixes, né, que um animal só, mas vocês veem que assim que seta o equipamento, o peixe já deita, né? No caso da tilápia, a gente ajustou para 20 segundos de exposição. Aqui, o estagiário, eu costumo brincar que eu sempre peço para o estagiário pegar, mas o equipamento está desligado, então é seguro, né? Ele faz o corte das brânquias, então o animal vai para o gelo com as brânquias cortadas, mas ele está insensível e inconsciente. Qual que é a vantagem disso? O animal está em temperatura ambiente quando ele recebe a corrente elétrica, então os vasos estão no calibre normal deles. Quando ele recebe a corrente, ele não tem interrupção de frequência cardíaca, né? Ele mantém batimentos cardíacos. E a gente abrindo as guelras, né? Cortando as guelras com batimento cardíaco e depois da ação do gelo, a gente faz vasoconstrição e o sangue é expelido da carcaça de uma forma muito mais eficiente. Diferente do que acontece quando a gente coloca um animal direto no gelo. Os vasos de grande calibre, que são esses das brânquias, estão fechados
o animal entra no gelo, aí com o choque térmico, ele faz a vasoconstrição, e depois, quando a branca é cortada, o sangue não vai sair com tanta eficiência da carcaça. Gente, eu vou só voltar um pouquinho, porque tem mais gente querendo entrar. E daí a gente continua. Voltou do ponto aí, a letra certinho? Tá, sim. Beleza. Saberia com o animal inconsciente. Isso. Então, o animal fica completamente inconsciente enquanto está sangrando, mas ainda lá no começo a gente tinha esse problema aqui, nos filés de tilápia. Vocês podem notar que na linha lateral aqui, a gente ainda tinha uns pontos bem hemorrágicos, né? Então, isso compromete o visual do produto. Então, a gente foi ajustando os parâmetros de corrente para conseguir melhorar esse aspecto do filé. Aqui já mais animais no tanque, né? Esse teste também aconteceu em frigorífico. E a gente também testando, desafiando o equipamento, né, para ver quanto ele aguentava, quantos animais eu ia conseguir insensibilizar instantaneamente. Aqui eu começo a falar para vocês um pouquinho dos benefícios, né? Os resultados que a gente tem são muito interessantes quando a gente fala de bem-estar animal, e mais interessante ainda quando a gente fala de rendimento de produtos, tá? Aqui são indicadores clássicos de estresse, a glicose sanguínea, então, animais abatidos com insensibilizados com eletronarcose têm a glicose sanguínea bem mais baixa, né, do que os animais insensibilizados por hipotermia. Esses testes foram realizados em tilápia. E aqui também o lactato sanguíneo, a gente tem o lactato bem mais baixo em animais insensibilizados por eletronarcose. O lactato aqui também é um bom indicativo para a gente de qualidade, né? Uma vez que a gente tem maiores concentrações dele no sangue, que acontece, né, na hipotermia, esse lactato vai acidificar a musculatura. Então, a musculatura estando mais ácida, a gente vai ter mais rompimento de fibras, né, na filetagem, o que desfavorece, né, o rendimento de filés, e também deixa aquele produto mais suscetível à degradação. E aqui, a menina dos olhos desse projeto, né, foram os dados que a gente conseguiu de rendimento de carcaça. A gente conseguiu para tilápias também aumentar em até quase 5 pontos percentuais o rendimento de carcaça. Mas aqui eu tenho que evidenciar que não é só a eletronarcose que faz isso. Existe todo um manejo pré-abate que precisa ser elaborado, né? Condições de espera dos animais até serem abatidos, para a gente conseguir chegar nesse aumento de rendimento de carcaça aqui, né? E aqui vai um pensamento, né, para as autoridades sanitárias. A gente tem os frigoríficos de peixe, os ambientes de espera nesses frigoríficos não são padronizados, é muito diferente do que a gente vê em frigoríficos de aves, suínos e bovinos, principalmente, né? E na espera, tudo que a produção fez, né, pode ser estragado enquanto o animal está esperando para ser abatido. E a gente vê muito isso acontecer em frigoríficos de pescado. Então, com o manejo pré-abate adequado e a insensibilização feita de forma correta, a gente consegue aumentar bastante o rendimento. Por que que isso acontece? Eu vou tentar ser o menos técnica possível nisso, mas é um processo bem simples. Todo ser vivo, né, quando morre, entra num processo de rigidez cadavérica, que a gente chama de rigor mortis, né, e não é diferente nos peixes. Quando o peixe é muito estressado, esse processo de rigidez cadavérica acontece muito rápido, né, que ele consome as reservas de glicogênio lá,
Então, às vezes, em minutos, ele já está em rigidez. Então, esse peixe chega rígido na mão do filetador. E quando ele vai tirar o filé da carcaça, a musculatura está muito aderida aos ossos e à pele, então ele consegue tirar menos filé. No caso da eletronarcose, a gente consegue retardar essa entrada no rigor mortis. Então, o peixe chega flácido ainda na mão do filetador. E aí ele consegue remover mais carne da carcaça, né? Porque ela não está tão aderida. Por isso que a gente tem essa diferença no rendimento de filé. Esse método, além desses benefícios, né, a gente tem que ele é aplicável a diversas espécies de interesse comercial, já vou mostrar isso para vocês, né, que também foi uma das missões desse projeto financiado pela FAPESP, era a gente entregar os pacotes tecnológicos para diversas espécies de interesse comercial, é isso que a gente está fazendo. Eu posso aplicá-lo em lotes ou em indivíduos, né? Se eu tiver que, por exemplo, abates de pirarucu, que são peixes mais robustos, tal, para não colocar muitos peixes, enfim, né, preservar os animais, eu posso abater poucos animais ou vários animais ao mesmo tempo. Ele é adaptável tanto para frigoríficos como para fazendas. A gente tem, né, é muito comum na aquacultura peixes serem abatidos na fazenda, e como o equipamento é leve, dá para levar para qualquer lugar, né? A gente fez experimentos nos lugares mais inusitados. Tem aí o pessoal de Rondônia que não me deixa mentir, né? Que a gente fez abate lá em fazenda, em beira de tanque, é bastante tranquilo. O custo-benefício, quando comparado à hipotermia, tá? A gente tem... Isso aqui varia de estado para estado, tá? Mas eu gasto 5 centavos de real para insensibilizar 1 tonelada de peixe, né? E esse custo é milhares de vezes menor do que o que a gente tem para refrigeração, seja para fazer refrigeração dos peixes via chiller, né, que a gente tem que resfriar a água, ou para produzir gelo, né? A legislação pede para a gente que se use a proporção, né, de gelo e peixe seja de 1 para 1. Então, para cada tonelada de peixe, eu teria que ter 1 tonelada de gelo, né? E produzir 1 tonelada de gelo é bem mais caro do que esses 5 centavos. Como eu tenho uma sangria muito mais eficiente, né, nos animais que são sensibilizados por eletronarcose, eu consigo aumentar a vida de prateleira dos produtos finais. Isso aqui ficou muito evidente em espécies de água salgada, tá? Espécies de água doce a gente percebeu uma diferença, mas não tão significativa, mas para espécies de água salgada, até 4 dias de tempo de prateleira para peixes insensibilizados, com eletronarcose, né, peixe refrigerado, e maior rendimento de carcaça. Aqui, para vocês verem como a gente consegue aplicar o método em vários animais ao mesmo tempo. Esse também foi um teste em frigorífico, tá? A gente pegou uma caixa bem grande, aqui tinha uns 50 tilápias de 700 gramas a 1,2 kg. O equipamento foi acionado, né? Todos os animais ficam insensíveis, eles param o movimento, aqui eles estão recebendo a corrente, por isso que a gente vê, né, a nadadeira estendida, né? E o que é interessante também de ver, agora acabou o choque, então relaxamento, e os animais vão continuar insensíveis. Eu vou adiantar um pouquinho o vídeo aqui, para vocês verem como os animais recuperam a consciência. Então, eu não tenho lesão de sistema nervoso. Aqui começam os sinais de recuperação, começa a boquejar, movimentos de nadadeira, daí começam os movimentos operculares, até que eles vão recuperando a consciência. Esses animais, eles podem voltar, se eu tiver algum problema na planta de processamento, que eu não consiga processá-los, eu posso voltar com esses animais para o tanque de espera, porque eles conseguem sobreviver tranquilamente, né? Essa é uma das vantagens da utilização do método. E aqui, a gente também foi um dos desafios que a gente fez para o equipamento, né?
de colocar muitos animais ao mesmo tempo. A gente chegou a testar até com 150 tilápias, de 700 gramas a 1,2 kg, e todas insensibilizaram. Então, o gargalo do número de animais para o equipamento não é necessariamente quantos animais eu vou insensibilizar, mas sim a habilidade que eu tenho para sangrar esses animais, dentro do tempo que eles ficam insensíveis, né? Os parâmetros que a gente ajustou para as espécies testadas tem o objetivo de deixar os animais insensíveis por 3 minutos, né? Então, cada frigorífico tem que entender quantos animais ele consegue sangrar dentro desses 3 minutos para garantir que os animais não recobrem a consciência. Esse é um outro vídeo também bastante interessante, também foi um teste em frigorífico, e a gente comparou o volume de sangue que sai de animais insensibilizados por hipotermia e animais insensibilizados por eletronarcose. Então, aqui no canto esquerdo estão os animais que foram insensibilizados por hipotermia, e aqui no canto direito os animais que foram insensibilizados por eletronarcose, e vocês vão conseguir ver que o volume de sangue é bem diferente, é bem maior. E quando a gente tira mais sangue da carcaça, obviamente menos material para decompor. Aqui está sangrando hipotermia e aqui sangrou eletronarcose. Dá para ver bem quanto mais eficiente é a sangria. Vamos ver mais um. Deixa eu andar aqui um pouquinho também. Ó, aqui sai pouquíssimo sangue na hipotermia, e na eletronarcose o volume de sangue é bem grande. Aqui a gente testando o equipamento para outras espécies. Aqui foi lá em Rondônia, onde a gente insensibilizou o pirarucu. Aqui é um ambiente experimental, né? Por isso que a gente tem só um animal dentro do tanque, mas, como eu disse, a gente pode colocar mais de um animal. Vocês puderam notar, vou voltar um pouquinho aqui. Assim que aciona o equipamento, é esse momento que o animal vira, né? Então, ele tem essa contração muscular, já não tem mais movimento respiratório, não tem equilíbrio, está insensível e inconsciente. Aí, esse animal já pode ser tirado daí e ir para a sangria. Aqui foram os testes realizados com bijupirás, né? São peixes que foram abatidos no mesmo dia. O peixe de cima é um peixe que foi insensibilizado por hipotermia. Então, notem que as guelras ainda ficam com bastante sangue, né? Diferente das guelras desse peixe aqui, que foi insensibilizado por eletronarcose. Um outro fator também que chamou bastante atenção, né, são nos atributos visíveis de frescor, né? O olho do animal insensibilizado por hipotermia já estava parecendo opaco, né, um dos sinais de degradação, enquanto o animal insensibilizado por eletronarcose ainda tinha o olho intacto, com brilho e formato normal, assim, né, de um peixe fresco. Aqui o aspecto no filé, né, se vocês notarem, esse é o filé de peixes abatidos por hipotermia, então a gente tem vários pontos hemorrágicos, aqui onde as guelras são removidas também ainda tem bastante presença de sangue, isso tudo contribuindo não só para o aspecto, né, mas para a preservação da qualidade, enquanto na eletronarcose a gente não tem tantos pontos evidentes assim de hemorragia. Aqui, insensibilização de garopas, né, de novo, as guelras da garopa insensibilizada por eletronarcose bem limpinhas, sem sangue, diferente do que acontece na hipotermia. Aqui ainda testes com garopas, né, e aqui é bastante interessante, por exemplo, a garopa é um animal que é comercializado inteiro, né, então, se a gente perceber que as vísceras ainda estão bem hemorrágicas, né, enquanto as vísceras do animal insensibilizado por eletronarcose já estão bem limpas, a mesma coisa a gente vê na carcaça, né, não tem muitos pontos de hemorragia, diferente do que acontece aqui no filé do animal abatido por hipotermia. Isso tudo favorecendo
a extensão do tempo de prateleira. Aqui, a filé de tambaqui, né, onde a gente comparou a eletronarcose com outros métodos, mas principalmente a asfixia em ar, que é o método mais praticado lá, e fica evidente, né, que a gente tem uma melhora na cor, apesar de que na Amazônia, principalmente em Manaus, o pessoal gosta da carne mais rosada, né, do tambaqui. Mas essa ausência de sangue, de novo, né, vai favorecer o tempo de prateleira. E essas marcas que vocês estão vendo aqui foram análises de textura que a gente também faz, e a gente também percebe essa diferença de textura. Também sempre lembrando que esses parâmetros variam de uma espécie para outra, né? Mas a gente percebe que peixes insensibilizados com eletronarcose têm uma textura de carne mais firme, que é isso que o consumidor procura, e a gente consegue manter essa firmeza por mais tempo, né? Ou seja, também estou prolongando aí um parâmetro importante de qualidade para o consumidor, aumento de vida de prateleira. Isso tudo vai refletir na cadeia de gelo, enfim, né? Gera uma sequência de impactos econômicos muito importantes. Bom, gente, por enquanto é isso, a gente vai conversar já, a gente vai abrir para as perguntas. Só queria aqui agradecer de novo a presença de todos vocês, a atenção. Estou disponível agora e depois, se alguém quiser falar comigo, estão aqui os meus contatos. E lembrar de novo que esse projeto foi financiado pela FAPESP, né, está sendo, a gente está aí nos últimos meses de financiamento dele. O empreendedorismo também, meu lado empreendedor, né, também é financiado pela Royal Academy of Engineering, lá de Londres, que também adotou esse projeto para impulsioná-lo. E a Rede Blue Econet é uma rede de cooperação bilateral entre o Brasil e a Alemanha, da qual eu faço parte também, e a gente trabalha no intuito de alavancar com a cultura nos dois países, né? Então, a gente busca sempre as demandas da indústria, da produção, somos vários empresários, cientistas, tem várias universidades aí nesse grupo, para a gente buscar soluções para as demandas, né, da cadeia aquícola, né? Então, também, se tiverem outras demandas, por favor, fiquem à vontade de falar comigo. Agora, vamos voltar lá para a gente conversar. Peraí, deixa eu apresentar. Bom, os microfones estão abertos, Alessa, está tudo tranquilo aí? Tudo tranquilo. Eu acho que o pessoal ficou meio envergonhado, não sei, de fazer pergunta. A gente pode ir fazendo ao vivo, pode ir levantando a mão, quem quiser fazer pergunta, que a gente vai coordenando. A Ana, lá do Rio Grande do Sul. Antes disso, queria falar para você que veio o pessoal de Rondônia, está em peso aí, prestigiando. Que legal. Rondônia é uma terra boa, terra do boi, né, também. Já tive bastante lá na Rondônia. Pessoal de Pará, Pirassununga, São Paulo, Rio Grande do Sul também, que é a Ana, que trabalha lá no frigorífico de peixe. Paraná, acho que é isso. Então, a Ana está pedindo, Sheila, para você falar de novo sobre o número da portaria lá que você apresentou. Vamos lá. Ana, portaria número 365, de 16 de julho de 2021. Deixa eu anotar aqui. Vou colocar aqui no chat. Você põe ou quer que eu ponha? Pode deixar que eu ponha, estou com ela aberta aqui. Tá. Rafael parabenizando pelas imagens, demonstrando os prós e contras de cada um destes métodos. Eu queria fazer uma pergunta. Queria que você falasse alguma coisa, se você tem alguma experiência aí com relação à questão do halal para peixe. Eu tenho feito uns trabalhos aí com carne halal.
E aí queria perguntar se... E eu achei muito interessante porque a eletronarcose já deve ser super aprovada para o halal, né? Porque a condição de insensibilização do halal é que o animal volte à consciência, né? Exatamente. Então, a eletronarcose atende também os abates religiosos, né? Esse é um fator que eu acabo esquecendo de comentar, mas ele é muito importante, né? Que a gente tem esses mercados aí. O Brasil, hoje, né, já importa muito peixe, exporta muito peixe, né? A gente é o quarto maior produtor. A Europa está... A gente tem um embargo, mas acredito que em breve esse embargo será superado. Então, a gente tem mercados já que já prestam muita atenção na questão do bem-estar animal, e isso vai ser mandatório em algum tempo, e tem esses mercados religiosos que a gente também pode atender com a aplicação da eletronarcose. Muito Então, interessante. sim, dá para fazer halal também com choque. É. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? É só levantar a mão e se manifestando. Aqui, ó, tem uma pergunta aqui da Monize. Em quanto tempo eu consigo retardar o rigor mortis utilizando a insensibilização por eletroanarcose? Vai depender da espécie, tá? Eu tenho os dados que a gente tem aqui. Para tilápia, eu consegui retardar em 16 horas a entrada de rigor mortis pleno. Para bijupirás, a gente conseguiu retardar em 120 horas, uns 5 dias, né? Isso reflete direto lá na extensão do tempo de prateleira. Tem mais uma pergunta aqui da Marília. Parabéns pela excelente apresentação. Tenho uma dúvida. É Marília Lazarotto. Tu disseste que um dos benefícios é a redução do custo com gelo, mas a aplicação da eletronarcose entra como uma pré-etapa ao gelo, correto? Sim e não. De fato, ela pode ser utilizada como uma pré-etapa ao gelo, que a gente vai fazer a sangria dos animais no gelo, né? Mas essa sangria, ela já acontece. Tem frigorífico que faz a sangria em gelo, então a gente, nesses casos, reduziria a quantidade de gelo, né, pela metade, né, assim, falando bem grosseiramente, mas provavelmente reduziria pela metade a quantidade de gelo que usa, né? E nos frigoríficos que não usam gelo para fazer a sangria, eles poupariam esse gelo inicial da insensibilização, né? Então, porque tem muito frigorífico que o peixe sangra em água a temperatura ambiente, né? O que também não é legal. Eles só fazem a sensibilização antes, com gelo, corte das brânquias e depois colocam o animal em água com temperatura ambiente. E então a gente não precisaria desse gelo para insensibilização, né? Aí que reduz o custo. Ah, legal. Olha, a Regiane Pandolfo, eu vou fazer a pergunta da Regiane e do Carlindo Maranhão. A Regiane está perguntando como que está o desenvolvimento do equipamento com relação à segurança do trabalhador, e o Carlindo está perguntando se essa tecnologia já está disponível no mercado comercial. Já está disponível, sim, e ele atende agora não lembro o número da ANR, se não me engano, é 35, mas atende a todos os aspectos de segurança, né? Aquelas caixas que vocês viram onde a gente faz a insensibilização são as experimentais, né? Mas na rotina, a parte mecânica do insensibilizador, ela contempla todo o choque acontece dentro de um local isolado. Ninguém consegue ter acesso e o peixe não consegue sair, né? E a gente também atende as normas de segurança, tendo sinais luminosos e
luminosos e sonoros enquanto está acontecendo a eletronarcose, exatamente como acontece na indústria de aves, né? O equipamento é muito similar ao de aves, então a gente copiou as normas de segurança da indústria de aves, então ele está, assim, atendendo a todos os preceitos de segurança do trabalho. Legal. O professor André Muniz, lá do Paraná, ele perguntou se você usa sal na água e com qual concentração. A gente E aí tem... ele é R12, que o Evaldo avisou. Oi? Essa que você comentou é NR12. NR12. Legal, obrigada. A gente usa, sim, sal na água, tá? Para melhorar a condutividade elétrica. E também varia de espécie para espécie, de tipo de água. Então, eu não posso te falar aqui, até porque é também o meu pulo do gato, né? Mas a gente tem uma concentração bem baixa de sal na água para melhorar a condutividade. Inclusive, isso é contemplado na parte mecânica da solução, né? Porque a gente tem que manter essa salinidade sempre estável. Mas é bem pouquinho sal. Mas, só para não falar que eu respondi, procura os trabalhos que a gente publicou, tá? Se você procurar aí o meu nome, o nome da professora Elizabeth Viegas, você vai achar essas respostas, sem eu ter que abrir o jogo aqui. Falando na professora, ela está te dando parabéns, desejando muito sucesso, dizendo que tem muito orgulho de você. Obrigada. A Marília continuou na questão dela, ela perguntou se o gasto com a energia não compensaria, não entendi bem, o gasto com a energia não compensaria o gasto? E também o Paulo Dias está perguntando qual a diferença entre o método de imersão contra o que dá o choque contínuo sem a imersão em água. Tá, Marília, né? Isso, Marília Lazarotto. Marília, eu não sei se eu entendi a sua pergunta, mas a questão do custo-benefício é que, assim, se a gente for gelar água ou produzir gelo para insensibilizar o animal, ou mesmo para abater, o custo disso é muito maior do que o custo que eu tenho acionando o equipamento. Quando eu aciono o equipamento para insensibilizar 1 tonelada de peixes, eu gasto 5 centavos de real. E eu não sei, porque varia de estado para estado também, esse custo para produzir 1 tonelada de gelo para insensibilizar 1 tonelada de peixes. Mas eu tenho certeza que é muito mais elevado do que o custo para a produção de gelo. E a outra pergunta, qual que foi, Ale? Qual a diferença entre o método de imersão contra o que dá o choque contínuo sem a imersão em água? Tá, entendi. Bom, o primeiro aspecto é em relação ao bem-estar, né? Uma vez que a gente não tirou o peixe da água, ele fica numa condição mais agradável, então a gente consegue baixar todos aqueles hormônios de estresse, né? Evitar movimentação excessiva, que é isso que adianta, né? Desculpa, mas adianta a entrada no rigor e reflete. Então, quanto menos tempo o animal ficar fora do habitat dele, melhor. E, além disso, a gente, nesses equipamentos que fazem a corrente, a gente não tem certeza de que o animal está recebendo a corrente que foi ajustada, não tem como a gente mensurar isso. E quando o animal está submerso, né, toda a água é o meu campo eletromagnético, então o corpo todo do animal vai receber a corrente, né? Esse é o motivo pelo qual a gente escolheu fazer com os animais submersos, né? Eu tenho garantia de que o corpo todo está recebendo a corrente, né? Por isso, a preocupação também em colocar frequências elevadas, porque eu poderia aplicar a corrente só na cabeça, né? E garantir que só o sistema nervoso fosse insensibilizado. Mas quando eu faço a aplicação de correntes com frequências elevadas, e frequências elevadas eu estou falando a partir de 800 Hz,
né, até 1.500 Hz que a gente testa, já usou, isso traz benefícios para a qualidade da carne, né? Então, eu consigo expelir mais sangue, eu consigo manter firmeza, e isso não acontece no outro sistema, que é com o animal fora da água. Muito bem. Agora eu vou fazer uma última pergunta, e aí eu coloquei de novo o e-mail da Sheila, e aí se alguém, porque a gente já está estourando o tempo aí, então, assim, se alguém tiver mais alguma dúvida que queria perguntar, que por acaso passou, por favor, mande o e-mail que a Sheila vai responder prontamente. Então, essa pergunta é da Moniz, ela está falando, doutora, em outras espécies, conseguimos avaliar se a insensibilização foi eficaz como fase tônica e clônica. Em peixes, conseguimos avaliar esses parâmetros? Ótima pergunta. Conseguimos sim, né? A gente tem uma publicação do casting, se eu não me engano, é de 2012, em que a gente tem reflexos e a intensidade desses reflexos correlacionadas com a atividade cerebral, né? E então a gente, quando está fazendo os testes, a gente observa justamente esses reflexos, que são abertura de opérculo, reflexo vestibulocular, sensibilidade a estímulo na linha lateral, batimento de nadadeira, equilíbrio, enfim, cada intensidade desses reflexos indica para a gente um nível de insensibilidade. Né? E também a gente tem alguns trabalhos com pesquisadores que conseguiram fazer eletroencefalograma nos peixes e também constataram a insensibilidade. Muito bom, acho que é isso. Queria agradecer a Sheila pelo convite de moderar essa palestra dela, sempre é grande aprendizado. E aí, o pessoal está aí com o e-mail, vamos, se precisar perguntar mais alguma coisa. Bom, Sheila. Tá, joia. Ale, eu agradeço muito você ter dado esse tempinho aí para a gente. Agradeço a presença de todos vocês aqui, estou muito feliz com a audiência, de ver que teve bastante gente da indústria que participou, dos órgãos legislativos, e falar que eu estou disponível, tá, para quando tiverem outras demandas. O João Evangelista quer fazer uma pergunta? Não sei. João, manda para mim no WhatsApp, que daí a gente conversa, que eu vou ter que fechar aqui mesmo. Enfim, gente, agradecer, fala que a gente está à disposição, podem me mandar no WhatsApp, e-mail. O Everaldo está ali, Everaldo da Inovos, que é o nosso parceiro em desenvolvimento. Enfim, foi um prazer, estou à disposição de todos. Muito obrigada e muito boa noite. Minha irmã ali também. Professora Beth, obrigada. Um beijão, pessoal. Boa noite, viu? Boa noite. Tchau. Beijo, professora.